Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui com a Hora Nazareno, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. E você está aqui conosco mais uma vez, com esse propósito de poder estar crescendo, aprendendo a meditar na Palavra do Senhor. A Hora Nazareno é um devocional da Igreja do Nazareno do Tauá. E o propósito é esse, abençoar a sua vida, te dar crescimento pessoal, te dar crescimento espiritual e te levar a uma vida de maior conhecimento e intimidade com o Senhor. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Amém? Efésios 1, 9 e 10, nos diz assim a palavra do Senhor. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo. E dele, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Amém? O apóstolo Paulo ele está falando sobre a revelação de Cristo, quando Cristo vem a este mundo, sobre um propósito pactual de Deus. Ou seja, Deus tinha um pacto com os homens, pacto esse que ele fez desde Adão, de que os homens seriam remidos, resgatados, salvos pelo sangue de Cristo. Então, nesse pacto que Deus tinha com o homem, em um determinado momento nasceria o escolhido de Israel, o Messias, aquele que viria em um determinado tempo, a qual realizaria todas essas coisas. E o apóstolo Paulo ele nos descreve isso de uma maneira bem interessante, usando o fator da plenitude dos tempos, para nos mostrar que Deus faz com que haja sintonia entre o tempo, entre os céus e na terra. Ou seja, aqueles três reinos que nós podemos dizer assim, que nós não conseguimos dimensionar ou ter controle. Então ele mostra que nada foge ao controle de Deus. E é isso que nós queríamos poder meditar nesta tarde de hoje, ou nesse dia, pensarmos justamente dessa maneira. Deus tem o controle de todas as coisas. Se há algo que nós podemos falar de Deus, é sobre a sua organização. Não há ninguém que seja tão organizado quanto Deus. É por isso que quando nós falamos que em Deus não há uma variação de pessoas, ou que Deus não pode mentir, ou que Deus não mente, não é como os homens, ou filho dos homens que menta, é justamente isso. Porque nós, aqui, nós não podemos ter a dimensão desse chamado tempo de Deus. Mas nós podemos acompanhar em nosso tempo e perceber que todas as coisas acontecem justamente como Deus falou. Quando Deus se revela a Abraão, Deus fala do seu povo, os descendentes de Abraão e tudo que ele ia passar durante todas as gerações que aquilo ia acontecer, até que viesse a acontecer aquilo que Deus tinha provido como meio para que aquele povo pudesse sobreviver e se tornar uma nação forte. Então Deus revelou a Abraão, no meio da sua peregrinação, que a descendência dele ficaria cativa no Egito, mas que ele lembraria e tiraria eles dali. E a Bíblia vai nos dizer, no tempo de Moisés, que o povo começou a clamar e Deus lembrou daquilo que ele disse para Abraão. Esse lembrar não é o fator de Deus esquecer, mas sim que Deus tem as coisas organizadas. Então, no tempo certo, de acordo com aquilo que Deus projetou, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, Ele faz com que as coisas aconteçam. E foi justamente ali. Depois Deus falou que daria ao povo profetas, e durante todo o período de tempo, podemos dizer aí que durante 28 gerações, Deus deu profeta ao povo para anunciar a vinda do Messias. E aí o apóstolo Paulo fala que na plenitude do tempo, Deus revelou
a Cristo, né? Para que em Cristo pudesse convergir todas as coisas. Aí agora ele fala da organização do céu, ou seja, tudo que foi criado no céu e tudo que foi executado no céu executa por um só propósito, para que houvesse uma revelação do Filho de Deus. Depois ele fala de tudo que acontece na terra. E tudo que acontece na terra, tudo que foi criado, tudo que acontece na terra, acontece para a glorificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é dentro desse termo que então nós podemos imaginar, nós podemos pensar, nós podemos concluir, né, diante de todas essas coisas, que nada foge a esse controle de Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós pensamos, poxa, isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com não sei quem, isso está assim, está assado, parece que ninguém está nos ouvindo, que ninguém está vendo, e aí é que nós podemos pensar claramente, peraí, há um Deus que tem o controle de todas as coisas, e que sabe o momento exato, a hora exata de fazer com que as coisas que convergem para que o nome dele venha a ser glorificado. E por certo, esse Deus se levantará e fará cumprir mais uma vez as suas promessas. Então, se nós podemos perceber que o mundo, por mais que nos pareça um caos, nada fugiu do controle de Deus, então nós sabemos que as coisas caminham para um propósito a qual Deus estabeleceu. E aí nós podemos acompanhar, né? Se Deus não falhou com Adão, se Deus não falhou com Abraão, se Deus não falhou com Moisés, se Deus não falhou com Davi, se Deus não falhou com os profetas, Ele também não vai falhar conosco, a sua igreja. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos prometeu, por certo Ele fará. Mas nós ainda temos uma promessa maior para as nossas vidas. Nós temos uma promessa maior para cada um de nós, que é que esse mesmo Jesus, que veio na plenitude do tempo, mas que foi morto e que ressuscitou, um dia voltará. E eu queria que você pudesse acompanhar cada fato, cada história, cada profecia, e nós vamos chegar apenas a uma conclusão. Tudo que está acontecendo hoje com um propósito, para que mais uma vez Jesus Cristo seja revelado à humanidade. Mas não agora, como ele veio, como criança, recém-nascido, que cresceu, que sofreu, mas agora ele vem como vitorioso. Ele vem agora como rei, ele vem agora como Senhor, ele vem agora como juiz, e desta forma ele julgará toda a humanidade e fará com que todos aqueles que nele confiam possam encontrar com ele na glória. O Senhor não falhou em nenhum momento, ou seja, o mundo nunca saiu do controle de Deus. O fato do povo ter ido para o Egito, isso não quer dizer que não tivesse controle de Deus, tinha. O fato do povo pecar, como nas histórias de juízes, e serem julgados, subjugados por outros povos, até que Deus levantasse um juiz, e esse juiz viesse restaurar a Israel, estava no controle de Deus. O fato de ser rejeitado, né, pelos israelitas, a ponto deles pedirem um rei, e Deus dar a ele a Saul, depois a Davi, depois aos demais reis, estava no controle de Deus. O fato do povo ter pecado e ser cativo na Babilônia, estava no controle de Deus. O fato do povo, né, depois de voltar da Babilônia, ainda assim, né, uma outra geração que se levanta, e aí eles são cativos pelos gregos, depois pelos romanos, estava no controle de Deus. Se por volta dos anos 70 Jerusalém foi destruída e os israelitas passaram mais de 1000 anos distante de Jerusalém, estava no controle de Deus. E se hoje os israelitas novamente, os hebreus, né, os judeus, voltaram a Jerusalém, tem novamente a sua terra, está no controle de Deus. E tudo isso para quê? Para que na plenitude do tempo, agora sim, Jesus Cristo venha para a catada final e assim levar a sua igreja contigo. E se você crê nisso, então compartilhe com outras pessoas para que eles entendam. Nada foge ao controle de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer o Senhor
porque nós sabemos que Tu és o Deus que sabe e és o Deus que conhece todas as coisas. Nós sabemos que nada foge ao Teu controle, que tudo o Senhor tem na palma das Tuas mãos, que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor vê o final das histórias antes que ela comece a acontecer. Assim as nossas vidas, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Nós louvamos a Deus por mais uma vez nós podemos aqui estar juntos, meditando nesta palavra, Hora Nazarena, a qual o Senhor tem estabelecido como um método, um meio, para que nós possamos estar crescendo espiritualmente e divulgando assim a palavra do Senhor. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos seus grupos, de maneira que Deus venha ser edificado e que você venha crescer. Isso nós pedimos para você. Amanhã, lembramos que amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos novamente com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Até amanhã.